pessoal, tudo bem? O meu nome é Ana Esther, sou professora de música na educação infantil e também doutoranda em música pela UDESC, orientada pela professora Tereza Mateiro. Vim através desse vídeo apresentar a minha comunicação que tem por título Não Perder de Vista, a aula de música na narrativa de professores de música da educação infantil. Meu objetivo é apresentar as narrativas de 3 professoras de música sobre suas aulas com a educação infantil. Essa comunicação faz parte de uma pesquisa em andamento que está em fase de conclusão, cujo foco é compreender como se constroem os processos formativos de 3 professoras e 3 professores de música que trabalham na educação infantil por meio das suas narrativas de experiências vividas. Este trabalho é uma pesquisa qualitativa com abordagem autobiográfica que faz uso das narrativas das professoras como material investigativo. As narrativas de 3 professoras foram gravadas no formato de podcasts biográficos, uma produção de conteúdo audiovisual, de conteúdo digital, que envolve a divulgação e a exploração do potencial das tecnologias, compartilhando, através de procedimentos éticos, as narrativas desses professores e dessas professoras através do espaço da internet, a fim de espalhar, de compartilhar a história deles e também as suas percepções sobre o ensino de música na educação infantil. Inicio apresentando a dimensão da experiência na pesquisa autobiográfica. Começo compartilhando o meu entendimento, tal qual Delo Riemenberger, sobre biografia, que significa a escrita de vida em todas as suas possíveis configurações, como é o caso do podcast biográfico. Também entendo, tal qual Delo Rie, que narrar é a ação mais fundamental do ser humano, que consiste em representar narrativamente a vida no tempo e na sua sucessão. Por narrativas de experiência, eu entendo como passagem que ela é um dispositivo pedagógico de formação e intervenção, e é por meio delas que o indivíduo é colocado diante da sua autoformação e autorrealização, porque é ali que vai se reconstruir, que ele ou ela vai se reconstruir ao narrar a sua própria história. E eu também apresento a compreensão cênica, partindo de um conceito de hermenêutica de profundidade. Eu trago a compreensão cênica como um método de análise para compreender a palavra dada ou até silenciada por cada participante dessa pesquisa, tendo como base principalmente o Marinas. Com relação ao professor de música na educação básica, eu discuto algumas propostas curriculares, principalmente trazendo Mateiro, quando ela fala que as matrizes curriculares, na época que ela fez o seu estudo, tinham praticamente a mesma intenção pedagógica e curricular, para formar um único modelo de profissional. Então, para formar outros perfis, como por exemplo o professor de música na educação infantil, seria necessário talvez pensar em caminhos mais alternativos, que considerassem a formação para essa faixa etária. O histórico da legislação, por exemplo, que eu trago também, vai apresentar várias nuances da lei com relação à presença do professor de música na educação básica, que é o que é trazido por Greselli e Wolfenbüttel, principalmente a partir da promulgação da primeira Constituição Brasileira de 1824. Eu também trago um diálogo com Oliveira e outros colaboradores a respeito do trabalho do professor de música no espaço da sala de aula, pensando isso também aplicado à educação infantil, porque o trabalho do professor de música, de acordo com esses autores, em diálogo com esses autores, consiste em suplantar uma prática docente centrada em si mesmo e também moldar a sua sensibilidade para se aproximar da criança e também de compreender o seu ponto de vista. E nesse sentido, a minha metodologia, ela compreende esse caminho, pensando numa pesquisa qualitativa, de abordagem autobiográfica, com as narrativas digitais da experiência vivida como um dispositivo pedagógico e os podcasts biográficos como uma forma de registro, para então, através da compreensão cênica, compreender os processos formativos da educação musical na educação infantil, dentro das narrativas, dentro das perspectivas, dentro dos olhares de cada professora e professor participante da pesquisa. Das 3 professoras que eu apresento, eu trago então a experiência de Kelly Mello. Kelly é mãe, esposa, pianista e licenciada em música pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.
Além disso, também é mestre em artes através do mestrado profissional em artes pela mesma instituição e, inclusive, defendeu sua dissertação ainda este ano, de 2023. É efetiva na rede pública de ensino de Campo Grande desde 2018 e também responsável por turmas com crianças a partir de 4 anos dentro do município. O seu planejamento se baseia no referencial curricular de artes do município. É comum que cada município apresente a sua interpretação a respeito de documentos como a BNCC, como as diretrizes curriculares nacionais, são interpretações baseadas no contexto, baseada nas suas possibilidades dentro da sua realidade. E a professora Kelly pensa o seu planejamento a partir desse documento pensado e elaborado pelo município. Cada turma pela qual ela é responsável tem 3 aulas de música por semana, sendo que uma delas é conjugada. Existe uma aula uma semana, em um dia na semana, e em outro dia na semana 2 aulas conjugadas, uma após a outra. E nesses momentos em que as aulas são conjugadas, ela procura propor atividades mais práticas, procura grupos musicais que trabalhem voz e violão, para tentar trabalhar bastante essa extensão vocal da criança, respeitando a extensão vocal da criança. Para ela, é isso que torna o ensino de música significativo, um planejamento focado no processo de aprendizagem da criança pequena, porque são horas que ela se dedica para elaborar atividades que venham a somar. E, na sua opinião, para uma criança com essa idade, tudo importa. Também apresento a experiência da professora Tainá Pinheiro, que também é mãe, esposa, técnica em clarinete pela Fundação Carlos Gomes no Pará, e também graduada em Educação Artística com habilitação em Música pela Universidade Federal do Pará, aonde também realizou seu mestrado em Artes, concluído em 2016. A professora Tainá valoriza no seu planejamento 3 pontos da sua prática como professora de música. A integralização do planejamento, isso é, pensar o planejamento também com as outras áreas, o alinhamento desse planejamento com as outras áreas com o fazer musical e também a adaptabilidade das atividades para as crianças com necessidades educacionais especiais, porque para ela é necessário estar sempre avaliando, testando, observando e identificando as preferências das crianças que possuem essas necessidades educacionais especiais, para que elas também, tal qual as outras crianças, vivenciem o universo musical na sua totalidade. Por fim, eu trago a experiência da professora Jocilene do Carmo, que também é licenciada em música pela Universidade Federal do Mato Grosso, trabalha na educação básica desde 2018 como professora efetiva de música na disciplina de artes e também com a educação infantil com turmas a partir dos 5 anos. Para planejar a sua aula, a professora Jocilene se inspira bastante nos trabalhos da professora Cecília França e também do professor Estevão Marques. Mas, além disso, ela também procura apresentar as suas próprias produções para as crianças, com a intenção de oferecer uma referência vocal para as crianças e que, a partir disso, elas possam também desenvolver afinação, percepção musical, entre outros aspectos do próprio conteúdo de música. Portanto, é visível que ela tem uma preocupação em proporcionar experiências sonoras coerentes para a vivência das crianças, coerentes com a vivência das crianças, ao considerar, por exemplo, as rotinas da sala nas canções que produz e também valorizar a criação de maiores interações, focando sua prática educativa no desenvolvimento humano, olhando a criança de uma maneira mais totalizada, olhando a sala de aula de uma maneira mais totalizada e não tão fragmentada. Portanto, nesse trabalho eu trago algumas considerações a partir da experiência dessas 3 professoras sobre a aula de música na educação infantil. Em primeiro lugar, eu falo da dimensão da escuta, ou seja, da escuta como um caminho para transcender uma compreensão apenas teórica. É um exercício de reflexividade que também me atravessou, mediado pela narrativa para ressignificar experiências, apontando para ações futuras que transformem o sujeito, gerando uma nova perspectiva sobre ele, enquanto ele está se contando.
E também apresento a ferramenta do podcast biográfico como uma ferramenta formativa e essencial para tornar conhecida a experiência dos professores no meio acadêmico e escolar, de forma a legitimar a importância do ensino de música na educação infantil. Por fim, também trago vantagens e desafios da utilização de meios digitais para a pesquisa. Por um lado, é um desafio considerar, numa análise, como estava cada professora no dia da gravação. Se estava cansada, se estava estressada, se estava preocupada com alguma coisa que tinha que fazer, ou se estava tranquila, se estava tudo bem. E por outro lado também, essa ferramenta ela traz liberdade geográfica, permitindo que a pesquisa tivesse alcance por meio da internet e também representatividade, considerando todos os estados brasileiros incluídos nessa pesquisa, as regiões brasileiras incluídas nessa pesquisa. Aqui estão algumas referências que eu apresento neste trabalho. Eu agradeço a oportunidade, também agradeço a todas as professoras e a todos os professores que participaram dessa pesquisa. Deixo a minha gratidão pela contribuição deles ao trabalho e também à área. E também me coloco à disposição para conversarmos, caso você tenha interesse. Muito obrigada!